Olá, sejam bem-vindos ao programa Educa-me, programa de educação ambiental do Grupo A Hora. Eu sou Jéssica Malman e vou te acompanhar neste bate-papo de cerca de 1 hora. O programa Educa-me ele tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado, Corsã, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, Boqueirão Desmontes, Ecovale Acabamentos, Lorenzon Plásticos e Atlas Brasil Calçados. Lembrando que você de casa pode nos acompanhar tanto pela Rádio A Hora 102.9, como também pelo nosso canal do YouTube A Hora TV. Hoje, segundo programa do ano, a gente vai falar sobre um tema muito importante, relacionado a uma data especial que é o Dia da Água. A temática, portanto, de hoje é água, recurso essencial e uso consciente. E para fazer esse bate-papo chegar até a sua casa, temos na equipe técnica hoje o Anderson Barbosa e dividindo a bancada do Educa-me comigo, a minha colega Luciane Ferreira. Olá, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jéssica. Então, vamos começar mais um Educa-me falando de água, né? Um recurso fundamental, né? Com certeza. Então, Jéssica, nós recebemos aqui no estúdio o gerente institucional da Corsã, André Finamor, tudo bem? Boa noite, Luciane. Boa noite, Jéssica. É um prazer tê-las aqui, estar com vocês aqui, mais nesse programa Educa-me. A Malta Fluke, que ministra oficina sobre uso consciente da água, né, Malta? Isso, Boa noite, Luciane. Boa noite, Jéssica. Boa noite, André. E o Marcelo. E o Marcelo. E o Marcelo Brandoli, da Emater, representando a Emater. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês da mesa, Jéssica e Luciane, né? O André e a Malta, né? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar já falando um pouquinho da Corsã. André, eu gostaria que tu desse um panorama para a gente da atuação na Corsã no Rio Grande do Sul. A Corsã está em todos os cantos do Rio Grande? Luciane, na verdade, a Corsã trabalha em 2/3 do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 317 municípios, temos a concessão para trabalhar em água e esgoto em 317 municípios. Na verdade, o que nós temos hoje, e é o grande desafio da Corsã, a Corsã foi privatizada há pouco mais de 2 anos, tá? E tem o grande desafio de fazer uma transformação no estado do Rio Grande do Sul. Qual é a grande transformação? É universalizar o esgotamento sanitário. Hoje temos, quando assumimos, tínhamos em torno de 19% de esgoto coletado e tratado. Quando se fala de esgoto é muito importante porque o esgoto está diretamente relacionado com a água, porque o esgoto termina voltando ao meio ambiente sem tratamento. Ou seja, nós tínhamos 19% de esgoto, os outros 80% iam in natura para o meio ambiente, terminaram poluindo o meio ambiente. Por isso é importante um programa que nem esse, de poder debater esse fato tão importante, que é também tratar o esgoto para melhorar a qualidade de água, da nossa água bruta também, melhorias ambientais, melhoria da saúde pública. Então a Corsã hoje já atua em 317 municípios do estado, já investimos nesses 2 anos 4 bilhões de reais, conseguindo aumentar a cobertura de esgoto, em média, tá, mais de 50%. Tá? Nós tínhamos 19%, hoje temos acima mais do que 30%, mas o nosso desafio é, até 2033, tá, conseguimos a universalização do esgoto no estado do Rio Grande do Sul. Com relação à água, a água está muito próxima, já estava próxima da universalização e a Corsã conseguiu fazer a universalização da água cumprindo o marco do saneamento. Então todas as cidades onde ela atua estão com o seu sistema de água universalizado. E a gente tem o desafio de melhorar cada vez mais o abastecimento de água de município em município, melhorar a prestação de serviço nos 317 municípios. E o desafio é, desses 317 municípios que a gente falou, 269 ainda possuem 0 de tratamento de esgoto. Tá? Lajeado é um exemplo que eu tenho apenas 2% de tratamento de esgoto, Arroio do Meio, do lado eu tenho 0%, Encantado tenho 2%, na média do estado é 30%, mas uma grande das cidades, mais de 80% delas estão em 0%. E por isso nós estamos investindo em média 2 bilhões de reais ano, 1,5 a 2, para fazer uma transformação de conseguirmos universalizar o esgotamento sanitário no menor prazo possível. A nossa meta é uma meta intermediária até 2028, tá? Termos todas as cidades que a gente atua, no mínimo 35% de cobertura de esgoto em cada uma delas. Tá? Então, cada cidade terá sua estação de tratamento de esgoto, suas redes, suas levatórias, para quê? Para iniciar o tratamento, para lá em 2033, lá
daqui 8 anos, termos o esgoto totalmente resolvido no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o maior desafio. E com isso a gente melhora significativamente a saúde pública, melhora o meio ambiente, nem se fala, porque eu vou deixar de despejar esgoto sem tratamento nos recursos hídricos, com isso melhorar a vida, todo o ciclo que está em torno da água. E esse é o nosso maior desafio hoje. Lu, é interessante o que o André fala, porque a gente, pelo programa Educa-me, faz as coletas de análise de água, e eu e a Lu, a gente sempre se desafia a acompanhar, inclusive a gente anda de barco com a equipe da Univates para fazer essas coletas, e a gente percebe esse esgoto chegando na água, e era algo que a gente sempre se questionava, né? Lajeado, como um polo do Vale do Taquari, ainda então tem essa dificuldade do esgoto. Sim, tá. Na verdade, Lajeado, assim, e não é só Lajeado, são diversos, como eu falei, são 270 municípios do estado, dos 317 que a Corsa atua, que possuem 0% de tratamento de esgoto. Ou seja, todo o esgoto coletado, ele retorna ao meio ambiente sem tratamento. A Corsa não possui mais agora. O desafio é esse, até 2028, em todos os municípios que a Corsa atua e estão com seus contratos regularizados, eu vou ter 35% de esgoto em no mínimo 35% de cada um deles. Diversos municípios, Esteio, já universalizamos, a meta era lá 2033, a Corsa já passou de 90% de esgoto tratado. Vários municípios, Aceguá, tanto grandes quanto pequenos. O município de Pedras Altas são exemplos de município onde a Corsa entrou, a Corsa já entrou e fez a transformação e já resolveu o problema, está toda a cidade saneada. Isso vamos fazer com Lajeado, com Arroio do Meio, com Encantado, que as obras começam ainda no primeiro semestre desse ano, Marques de Souza, todos os municípios do Vale do Taquari, Vale Rio Pardo, todos os municípios do estado receberão obras da Corsan. Como eu disse, nós estamos colocando em média 1,5 bilhão a 2 em investimentos, a grande maioria, imensa maioria em esgotamento sanitário, para conseguirmos cumprir a meta assumida junto com o governo do estado. Marcelo. Não, só colocar esse assunto, né? Não é só a questão da poluição do rio, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós trabalhamos no Rio Taquari, nós trabalhamos no Rio Caí, né? E o Rio do Caí lá, o Rio Caí é um grande polo de produtor de hortaliças, né? E quando o rio cai no classe 2, né, que tem alguns coliformes, alguma coisa, né, nós temos problema de fazer a irrigação, né? Nós podemos, então é importante tratar esse esgoto. Às vezes o pessoal se preocupa muito com o agrotóxico. Também tem, mas assim, nós recebemos muito assim da região alta ali da serra, né, e nós tivemos conversar com eles, porque senão tu não poderia usar aquela água, porque tu tem que irrigar, tu tem que lavar, né, então é importante o saneamento urbano até para o rural, né. Comentaste das classes, né, para o pessoal de casa entender. Existe, então, uma classificação da qualidade da água. Isso, da qualidade da água. A classe 1... Da água bruta, né? Isso, da água bruta. Classe 1 é tranquila, né? Pode utilizar. 2 já começa a ter alguns problemas. 3 e 4 nem se utiliza. Seria uma, tipo assim, 3 e 4 seria a água do... como é que é o rio aqui? Sinos. Dos Sinos. Isso, não é nem permitido. Não, o nosso até... Não, eu não tenho eu tenho mais de lá, mas assim, um rio mais poluídos, né? O Tietê, por exemplo, é classe 4. Isso, o Caí geralmente é mais poluído porque recebe muita carga da serra, né? Numa cidade grande, Caxias. Aqui eu não acompanho as qualidades, mas eu imagino que ainda não é classe 2, 3 e 4, né? Mas tem que se preocupar, né? Sim. E também a falta de saneamento acaba impactando na outra ponta, que é o abastecimento de água, e encarecendo, eu acredito, o tratamento dessa água para ela chegar, porque, por exemplo, aqui Lajeado, ela é captada aqui no Rio Taquari, né? Temos a estação temos a captação aqui, Arroio do Meio também capta, né? E tantos outros municípios, né? Isso também impacta em custos de tratamento, né? Rio poluído, um rio com um despejo de esgoto doméstico. Perfeito, Luciane, muito boa o questionamento. Na verdade, o que se tem? Independente do tipo de água bruta que a Corsan capta para fazer o seu tratamento, toda a água distribuída pela Corsan atende todos os padrões de potabilidade, deixa bem claro. Do mais poluído ao menos poluído, a minha água bruta mais poluída a menos poluída, toda ela passa por um processo extremamente rigoroso. A Malta até foi nossa colega da Corsan durante muito tempo, a gente trabalhou junto e ela sabe disso. Todo o processo de tratamento da Corsan é extremamente rigoroso para distribuir uma água com a maior potabilidade possível, atende todos os padrões de potabilidade. Para se ter ideia, a gente faz nos 317 municípios 700 mil análises por mês. 700 mil análises, em média. Aqui em Lajeado se fazem 10 mil análises de água
por mês. São mais de 180 parâmetros analisados aqui na água distribuída à população. Então, a gente garante que toda água distribuída, tá, ela atende todos os padrões de potabilidade. Não há qualquer risco à população. Por isso que o nosso slogan é: beba água da Corsã. A água tem todos os padrões de potabilidade. Logicamente, quanto melhor for a água bruta, tá, mais fácil será o processo de tratamento, pois eu terei que colocar menos insumos. Então, quando eu trabalho na questão do esgoto, e por isso que eu estou a falar, apesar de ser a questão do Dia Mundial da Água, tá, programa Educa-me, eu fiz a questão de começar falando de esgoto, porque o esgoto está totalmente relacionado à água. Porque se eu trato o esgoto, o meu manancial tanto subterrâneo quanto superficial, ambos, quando for captar água bruta, terão uma melhor qualidade. E assim como bem falou o Marcelo, nosso colega da Emater, também quando for fazer irrigação, é outro padrão de água. Então por isso a gente tem que trabalhar também na vertente do esgotamento sanitário. O rio é um espelho da qualidade da água no geral, né? Sim. E como colocado, e tantos anos trabalhando na Corsã e conhecendo, né, todo o processo, desde a captação ao tratamento, eu sempre digo, eu sempre bebi água direto da torneira por ter consciência, né, do trabalho que é feito dentro dos parâmetros, e isso é muito importante. Isso é saúde pública, né? Com certeza, com certeza. Uhum. Existe até um jargão que se diz que quando se investe R$1 em saneamento, se economiza 6, 5, 6 ou até 7 em saúde pública. Na verdade, isso é verdade. Quanto mais eu investir em saneamento, mais barato fica o meu tratamento de saúde. E não só isso. Além disso, quando eu trato esgoto, tá, eu melhoro a saúde pública significativamente, melhoro a qualidade do meio ambiente, do seu entorno, e de quebra, sempre diz, há uma valorização incrível dos imóveis. Um imóvel vale muito mais quando se tem rede de esgotamento sanitário, por exemplo, quando se tem rede de água, o imóvel valoriza 15% a 20%. E quando vai se falar em investimentos em esgoto, e estão sendo feitos em todas as cidades, serão feitos em todas. Hoje, para se ter ideia, na região aqui nós temos obras em Encantado, temos obras em Venâncio, temos obras em Santa Cruz, estamos fazendo obras, o ano que vem todas as cidades da região terão, até 2000, todas terão obras de esgoto. Isso melhora a empregabilidade, melhora o custo para todo mundo, vai gerar o recurso, que são milhões e milhões de reais, que serão postos anualmente em cada das cidades, até se conseguir a universalização. É o posto de gasolina, é o hotel, é o restaurante, é a mão de obra local. A Corsã prioriza, a Corsã Egea prioriza a contratação de pessoas locais. As empresas vêm, muitas empresas locais estão trabalhando conosco, nós estamos capacitando e priorizando pessoas e empresas locais para trabalhar, porque vai ser um verdadeiro canteiro de obras. Já está ocorrendo verdadeira transformação do Estado em canteiro de obras para se investir em esgotamento sanitário. Até 2033 serão postos 15 bilhões de reais. Em esgotamento sanitário, apenas esgotamento sanitário, para conseguir cumprir a meta da universalização. Então todas as cidades terão obras, todas estarão universalizadas. Com isso, ganha o meio ambiente, ganha a população e ganha a nossa água. Claro, Com com certeza. certeza. Marcelo, de que forma a Emater também atua para contribuir, né, com essa qualidade do rio, para que, enfim, a gente tenha uma água melhor na nossa região? A Emater, né, só falar, a Emater uma vez nós brincávamos, nós só perdíamos, empatávamos com o Correio. Agora nós temos em 497 municípios, né? Todo município tem um escritório da Emater, né? E nós trabalhamos muito na questão ambiental, né? Então nós temos um projeto proteção de nascentes, conservação e proteção de nascentes, né? Então os produtores nos procuram, né? Ou quando nós vamos visitar a propriedade, a gente vê com eles, não tem uma fonte, vamos proteger, né? E às vezes aquela fonte ela tá esquecida, né? E a gente trabalha com eles e o pessoal percebe que aquilo é um ouro, né? Então, só para vocês terem ideia, tem fontes, esses da Corsã ali, pessoal, vamos fazer um poço, né? Então a gente fala com eles, mas tem muitas formas de preservar a água, né? E a gente faz um trabalho lá de proteção, às vezes dá 2, 3 mil litros por dia. Para que furar o poço, né? O poço eu digo, né, é a última parte, né? Então, no CAI, né, é muito forte isso aí. Nós temos um projeto com a Sicredi pioneira, né? Então são 20 municípios que têm um trabalho de proteção de nascentes, né? Então o Sicredi é com uma parte, o produtor com outra, e é um trabalho muito bom. Nós temos fontes assim muito antigas, né, do pessoal. E também nós vamos ter um programa agora,
terra forte, né? Que faz esse trabalho de proteção, não só mas a conservação da água, né? Porque, assim, o solo é o maior reservatório que nós temos, né? E às vezes a gente brinca, o solo às vezes é o que é a seca ou é a enchente, né? Então, Sim. assim, às vezes a gente vê o pessoal muito falar, né? A gente procura trabalhar em bacias hidrográficas. O que é? O pessoal diz, tem que deixar temos que proteger as margens. Só que as margens, né? Aí o pessoal diz, vem uma enchente e leva tudo. Mas é que assim, ó, o rio, ele se formou, né? E as vargens é um processo do rio. Então a nossa escala que nós achamos, foi 43, é quase nada. Então, quando saiu o Código Florestal, até foi um engenheiro agrônomo, um dos que fez, ele observou esse nível, né? Esse nível, tem um nível, aquele, é 10 metros, 30, é 100, aquilo tem uma lógica, tem uma um lógica porquê, que é do né? nível, e isso não foi observado, então acontece isso, só que agora, tem a população, né? Nós temos que trabalhar para quê? Para prevenção, e uma das questões é proteger a água como patrimônio, né? Então, manter mais no solo, né? Proteger. E assim, nós temos realizando esse trabalho em todo o estado, e 95% do nosso solo estão compactados. O que é? Cai uma chuva de 100 milímetros, né? 85 vai embora, né? Porque está compactada ela, né? E o que acontece? Logo, o que acontece? Sobe o nível, né? Então, tem que trabalhar né, a infiltração. O que vai acontecer? Ela infiltra mais devagar, né? Ela vai abastecendo, né? E também não é só, por exemplo, a proteção das margens, né? O pessoal diz, a mata ciliar é importante, né? Ela faz parte. Sim. Mas a infiltração da água e a velocidade, o que acontece? O que aconteceu na enchente? A água choveu muito numa bacia e ela veio com muita velocidade. Então, né, e é isso que a gente está fazendo a reflexão com o produtor, né? De diminuir barreiras que elas chegam mais lentamente, né? Uhum. Então, a questão de proteção, mas a questão da enchente, da seca, é um processo do solo. Só para vocês verem, Rio Grande do Sul é o 5º ano que tem problema na safra de soja, né? E o estado está com um programa grande aí para né, ou de armazenamento de água. Nós temos água, só temos que armazenar. Claro, tem que ver a questão ambiental. Então, por isso que eu digo, quando a gente vai com os produtores, a água é um ouro. Às vezes o pessoal tem e não vê, né? A Corsã é outro processo, mas, né, quem tem valoriza isso, porque é mais gente, é mais consumo, é mais produção, né? Querendo ou não, é um trabalho em E tá conjunto, levando né? ao limite, né? Então, por isso que assim, falta por quê? Porque às vezes o consumo é mais. E nós temos um dado no CAI, 83% da água superficial, né? Só a superficial já está comprometida. Se ela chegar a 100, não vai ter mais autorização para nada, que é tipo, fica para dessalinização humana, tipo a bacia do CAI, do Santa Maria, Piratini, mas lá já está 83. Nós aqui no Taquari, ainda a água superficial, ainda 23, né? Tem bastante água, mas temos que manter a quantidade e a qualidade, né? A água é um ouro. Só para vocês verem, aquela dos chips, né? Data centers. Sim. Qual é o que está pegando? Qual é a riqueza do Brasil? E o olho para o Brasil? Não é o petróleo, também é o recurso hídrico, porque nós vamos precisar muita água, né? Então, temos que cuidar disso. Às vezes o pessoal procura ouro e tem ouro na sua própria propriedade. Exatamente. Só antes da gente continuar esse assunto, a gente vai fazer um breve intervalo. Você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado. Agora, o posto de saúde do centro está com horário ampliado, das 4h30 da tarde até as 8h30 da noite. É com a Prefeitura de Lajeado cuidado da sua saúde. Corsã, nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Nesse verão, todos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Heineken Tecnologia em Higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. E Grupo Fasa, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
A dengue se propaga com descuido, mas é combatida com prevenção. O mosquito Aedes aegypti precisa de muito pouco para se reproduzir. Por isso, o cuidado precisa acontecer todos os dias. Elimine focos de água parada, mantenha caixas d'água bem vedadas, limpe calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado, além de descartar corretamente o lixo. Faça sua parte. A prevenção depende de todos nós. Lajeado contra a dengue. Prefeitura de Lajeado. Cidade que dá certo. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando em meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Heineken é sinônimo de sustentabilidade. Na indústria de alimentos, higienização e respeito ao meio ambiente andam juntos. Nossas soluções inovadoras reduzem o consumo de água, otimizam processos e garantem segurança total na produção. Com a Heineken, sua empresa ganha em eficiência, economia e qualidade com responsabilidade ambiental. Saiba mais em heineken.com.br. Lorenzon Plásticos, referência na gestão e processamento de resíduos sólidos desde a coleta até a reciclagem. Nossa missão é transformar desafios em oportunidades, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável. Siga Lorenzon Plásticos nas redes sociais. A sustentabilidade é o futuro do planeta. Ecovale Acabamentos, design inovador, tecnologia e qualidade que transforma espaços, decks, ripados, rodapés e muito mais, em madeira sintética, com aparência natural, 100% à prova d'água, não inflamável, com 15 anos de garantia. Ecovale Acabamentos, faz toda a diferença. Saiba mais em ecovale.ind.br. Boqueirão Desmonte, especialista em perfuração e desmonte de rochas. Há mais de 15 anos abre caminhos para o desenvolvimento do estado e oferece alta tecnologia em detonações com o uso de explosivos civis. Boqueirão Desmonte, qualidade, rapidez e segurança. Há 12 anos, o Grupo FASA é referência no setor de reciclagem animal. O grupo, que tem sede em Cruzeiro do Sul, é um dos maiores do continente e, de forma limpa e segura, garante a sustentabilidade da cadeia de produção de carnes e derivados. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Folito Fertilizantes Orgânicos. Há 25 anos, processando materiais orgânicos de forma responsável e segura. Os produtos da Folito contribuem no aumento de vida do solo, proporcionam altas produtividades para soluções mais eficientes na sua lavoura. Folito nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Acesse folito.com.br. Estamos de volta com o programa Educa-me, o programa de educação ambiental do Grupo A Hora. O programa Educa-me tem o patrocínio de Global Eco, consultoria ambiental. Boqueirão Desmontes, mais de 15 anos de excelência em perfuração e desmonte de rochas. Acesse boqueirãodesmontes.com.br e saiba mais. Ecovale Acabamentos, revestimentos de alta performance como decks e rodapés em madeira sintética com 15 anos de garantia. É design e tecnologia para transformar ambientes. Conheça em ecovale.ind.br. Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. E Atlas Brasil Calçados. No programa de hoje a gente está debatendo sobre a água, um recurso essencial que precisa ter um uso consciente. E estão conosco aqui, então, o André Finamor, que é gerente institucional da Corsã, Marcelo Brandoli, que é supervisor regional e ATR de irrigação e preservação de água da Emater Regional Lajeado, e a Malta Flo, que é idealizadora da oficina de água do Educa-me. Malta, nos bastidores a gente estava comentando, né, sobre a questão da consciência, da responsabilidade da população. Tu que já atuou, né, na Corsã, como é que tu enxerga esse lado?
Eu vejo que a cobrança é grande, né, sobre o tratamento de esgoto, mas nós temos que ver o outro lado, que é tu se conectar a essa rede, né, porque tu tem responsabilidade sobre aquilo que tu estás devolvendo para a natureza, né. Então é importante as obras, elas são obras caras, mas nós temos que ter a contrapartida que as pessoas se conectem, né? Que passou a rede de esgoto na frente, então é importante que eles se conectem e tem, né? E daí a gente entra em outras esferas também, mas o que eu reforço é isso: a cobrança é forte no tratamento de esgoto, mas vamos ver a nossa parte. O que eu, Malta, né, posso fazer para contribuir. Importante isso que a Mal está trazendo, e a Jéssica levantou a questão toda da conexão e da destinação do esgoto. Na verdade, o que nós todos queremos é sair de um estado e de um Brasil, vamos dizer, de um Brasil que a gente tem pouquíssima tratamento de esgoto, tá? O estado do Rio Grande do Sul, pouquíssimo, melhorou bastante, como eu disse, aumentou 50% o tratamento nosso em 2 anos, que é a cobertura de tratamento de esgoto, mas nada adianta, e complementando o que o Mal estava dizendo, eu implantar as redes coletoras de esgoto. Como se faz uma obra de esgoto? Eu tenho que rasgar as ruas, colocar a rede coletora na rua e colocar um ponto de conexão na frente de cada residência, para que a pessoa possa se conectar, para conectar esse ponto de conexão, chama-se TIL, ou antigamente caixa de calçada, para ligar a sua casa esse ponto liga a rede, e a rede é ligada e vai vindo através de elevatórios, estações de bombeamento de esgoto, até uma estação de tratamento de esgoto, para só depois disso, depois de tratar o esgoto, cumprir todos os parâmetros ambientais exigidos, destinar esse efluente tratado ao meio ambiente. Mas uma questão fundamental é isso: esse esgoto tem que chegar à rede. E como se chega, as pessoas têm que fazer a conexão da sua casa a essa rede. Senão nada adianta se investir milhões, vamos pegar o caso de Lajeado. Lajeado serão investidos quase 400 milhões de reais para se universalizar a questão do esgoto aqui. Não adianta nada fazer isso e as pessoas não se conectarem a esse esgoto. Essa obra é relativamente barata ou é uma obra mais complexa? Por exemplo, lá na minha casa, eu quero me conectar, né? Como é que vocês dão a instrução para as pessoas, para as pessoas poderem fazer essa obra? Sim. Tem algumas regras? Como é que é feito isso? A gente dá toda a instrução como faz. A gente implanta a rede na rua e deixa uma conexão na frente da casa de cada usuário. O usuário faz a conexão interna, compete ao usuário fazer, mas todo o apoio técnico, explicações da Corsan, os engenheiros da Corsan explicam como se faz a conexão para que se tenha o efetivo sucesso no tratamento do esgoto, ou seja, o esgoto seja coletado, afastado e tratado. Então, por isso, tem uma campanha que a Jéssica comentou aqui do vilões do esgoto. Sim. Tá? A gente explica bem o que pode se conectar à rede. Por exemplo, eu tenho que colocar pias, chuveiro, vaso sanitário, mas não posso, de forma alguma, por exemplo, colocar a minha água pluvial, a calha da água de chuva, pois a minha rede é dimensionada, a rede da Corsan é dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, apenas o esgoto pluvial. Ela não é dimensionada para receber água de chuva. A água de chuva recebe o esgoto pluvial do município, que é a drenagem urbana. Sim. Tá? É ele que recebe. Então tem que haver a separação dessas duas questões. Tá? Também não se pode colocar gordura, não se pode colocar. Tá? Então todo esgoto doméstico com questão de gordura pode ir para nossa rede. Nossa rede vai ser uma rede pública, uma tubulação específica para isso. Tá? Mas é importante que não se coloquem coisas indevidas na rede. Para quê? Para que não cause obstrução, não tragam problemas para um futuro tratamento. Marcelo, água da chuva é possível a gente preservar, não, reaproveitar ela, né? Esse chove 1.500 milímetros aqui, né, para nós. Esse seria 1.500 milímetros, seria 1,5 metro de água por ano, né? Então, por metro quadrado. Então, nós temos essa água. E isso, como ele está falando, a água da chuva, né, tanto as cidades, né, reservar ela, né, porque no jardim, não pode uma água de jardim, lavar o carro, fazer essa coisa, usar essa água, né. Mas agora, a discussão que nós temos, nós trabalhamos bastante com o pessoal, tem muitas cisternas instaladas, o pessoal ultimamente tem começado a instalar bastante cisterna. Exatamente. E o que acontece? Em Santa Catarina, quando por exemplo, constrói uma pocilga, um aviário, né? Às vezes tem aviário que vai 80 mil litros de água por dia. Bastante, né? Não, né?
Então, em Santa Catarina, e agora o Rio Grande do Sul está fazendo um projeto também, porque assim, ó, quando tu usa a água da chuva, lá em Santa Catarina, assim, tu faz uma viária, é obrigatório no licenciamento ter uma cisterna. Porque você tem região lá que, por exemplo, o mundo todo entrou em falência aí. Está se consumindo mais água do que tu, né? Então lá tem região que já não tem muita água, a região do Chapecó. E por lei lá, então, ó, sai um aviário, sai uma poço, já tem que sair uma cisterna. Porque a água de limpeza Isso é e a o uso água... racional da água. Isso, e Uso o racional chuveirinho, aqueles que botam, eles estão priorizando essa água. E daí a água que o pessoal tem dos poços, né? Então se deixa para desinfetação. Então já é um uso racional da água. Isso os produtores estão bastante começando a entender, porque se o poço me falhar, sabe, tem que ter uma segunda opção. Sim. Então o pessoal já está indo para essa segunda opção de armazenamento da água da chuva, né? Então é essa questão. Nos grandes centros a gente vê os condomínios têm essa preocupação, os prédios têm essa preocupação. E imóveis, eu vejo também, quando trabalhava, essa preocupação quando encaminhavam, né, a solicitação de água, até perguntava, é permitido ter cisterna, né? E claro, o que utilizam para quê? Para banheiros, para regar jardim, exato, e reutilizam essa água da chuva. Então, esse sistema de cisterna, ele está sendo bastante utilizado, né? Grandes empreendimentos hoje utilizam. Tem que saber que, na verdade, a água ela é um bem finito, é um bem fundamental, mas é finito. Nós aqui no Rio Grande do Sul, tá? Graças a Deus, por uma dádiva divina e pela localização geográfica, nós não temos problema de abastecimento e nem de falta de água. Questões pontuais, tá? Ultimamente, este ano, por exemplo, não se teve uma grande estiagem, então não tivemos problema em cidade alguma do estado. Talvez a Emater possa, em campos, a questão de safra frustrou alguma coisa, mas... Armazenamento a questão das nossas crises hídricas o armazenamento de água do solo. No solo, perfeito. Está infiltrando um pouco, né? Então esse é o grande trabalho que tem, tem uma camada que não permite, né? Aí você faz, quando está fazendo a coleta ali, você cava, né? Daí tu vê que tem uma camada 5 a 10 centímetros, geralmente ela permite, depois tem uma camada que não permite. E aí a partir que tu passa dessa camada, tem água, em lugar que dá seca. Né? Então seria o armazenamento da água. Então nós trabalhamos o armazenamento da água da chuva, cisterna, proteção, conservação e armazenamento na água no solo, né? E esse armazenamento ele não ocorre mais por uma questão cultural ou porque é difícil armazenar água? É que assim, é bom o projeto do CAMI, né, ela é educadora ambiental, que isso é questão assim, tanto na cidade como no interior, tem que sempre trabalhar em todos os níveis a educação ambiental. Né, água, e assim, é tipo rezar a missa, né? O padre vai lá, reza a missa, né? Então, assim, é importante porque, assim, ó, se tu vai em região, tu fala da água, já tá, mas nós, assim, por que talvez nós não tratamos o esgoto, não nos preocupamos tanto? Porque nós temos abundância, né? Mas tem que lembrar que é um recurso finito, né? E isso, quem que vai mudar? Não é mais nós, é aquela criança que, né, e melhorou muito, né? Eles que vão dizer mais, olha, meu pai... O segredo de todo o processo, todo o projeto ambiental, ele está em começar lá com os nossos filhos, nossos netos, porque eles vão nos ensinando. A gente ensina para eles, eles vão ensinando, nos cobrando. Tá? Aí a gente tem que dar o exemplo para começar a dizer, a água, ela é um bem finito, fundamental, e nós temos que preservar. Preservar, o que é o preservar? É usar de forma consciente, de forma racional. Fazendo isso, teremos água para todo mundo por uma eternidade. Mas temos que trabalhar cada vez mais em tecnologias para melhorar isso. Assim, ó, nós temos um aquífero Guarani, nós temos na Amazônia um que maior ainda, por isso que eu digo a riqueza do Brasil, porque eu falei, data center, Chile precisa muita água. Só que essa é uma água. Já diz, um aquífero é uma reserva, em último caso. Então, né, vamos trabalhar muito melhor essa água e não poluí-la, né, ter qualidade, tratamento de esgoto, porque, né, se nós usarmos muito a água do aquífero, né, e o outro, o que pode acontecer? Talvez essa água seja poluída, então vamos deixar como reserva, né? E eu coloco, né, que muitas vezes tu dá importância na água, quando tu chega em casa, tu vai ligar a tua torneira e tu não tem água para tomar banho, não tem água para beber. Daí tu te pergunta, mas o que aconteceu, né?
E a água, não, ela precisa ter esse cuidado sempre, não é só quando falta água na minha torneira, né? Então, os mananciais, e isso eu trabalho bastante com os alunos, né? A importância do manancial, o subterrâneo, aonde é retirada a água, o tratamento e todo esse processo, e como é que ela chega até minha casa e como é que eu posso fazer para ajudar a preservar, né? Então é isso, eu trabalho nas escolas justamente a importância de cada um sobre esse cuidado da água, no banho, no lavar a louça, coisas pequenas, né? Num vazamento que tu encontra tu sai na rua, encontra um vazamento, ligue, vamos consertar, não deixa um vazamento pequeno se tornar maior. E é Isso é uma água bastante o tratada. consumo de uma casa. É uma água tratada que está indo embora, né? O fundamental aqui foi um tema bem importante, talvez a gente tenha que passar um pouco mais para falar sobre isso, é sobre o uso racional da água do subsolo. Tá? Isso é fundamental, na verdade, para se utilizar o subsolo, a água do subsolo, a gente tem que ter uma autorização formal para retirar, até para retirar da forma adequada. Porque a gente fala em perfurar poço, retirar poço, mas na verdade todo o uso do subsolo, tanto da água do subsolo quanto do subsolo, tem que ter uma autorização do órgão ambiental, que autoriza, que na verdade é um órgão de Estado, que autoriza usar ou não aquela água. Para mim, acessar o subsolo, e ainda mais o subsolo. Quando eu falo no subsolo, eu estou retirando uma água, ninguém sabe quantos poços existem no estado. E a maioria dos poços, vou dizer 90% deles são irregulares, porque retiram poço de qualquer forma, tá? Sem autorização nenhuma, e por isso depois chegam a poluir o subsolo, que é o que o Marcelo dizia, a água do subsolo, a água subterrânea, aí vai ser um verdadeiro caos, porque ela é uma verdadeira reserva para nós. Então nós temos que trabalhar sempre na conscientização do pessoal para, se for utilizar o subsolo, a água de subsolo, a água subterrânea, a faça, mas com uma autorização do órgão específico do Estado, que é o DRH, tá? que dá outorga para isso. Todo um estudo. Eu estava no programa anterior que está o pessoal dos poços artesianos, né? E é importante ter um grupo de profissionais, porque, pensa bem, é a nossa última reserva. Às vezes nós poderíamos ter água e ela está altamente poluída, né? Sem contar também que não é uma água que passa por análise ali sistematicamente como a água da Corsã. Sim. Então tu perfura um poço, mas tu não sabe exatamente como é que tá. E as pessoas não vão fazer essa análise, não vão procurar fazer, porque não é uma coisa barata, é uma coisa muito cara. Né? A análise de água é uma coisa muito cara. Então, a garantia mesmo é a água que vem dos rios, né? Que vem dos mananciais e que... tem ideia, tá? Na verdade, onde a Corsã atua é na área urbana dos municípios, na área das cidades, dos municípios, na área urbana dos 307 municípios. Nós temos 300 mil poços perfurados. Mais de 95% desses poços irregulares. Imagina. Mais de 95% desses poços irregulares. Então, assim, aquela água que é retirada, ninguém sabe a qualidade. Tá? Ninguém sabe se não está poluindo. Então, assim, é algo totalmente que a gente tem que ter um olhar muito firme sobre isso. Muito firme para quê? Para, se a pessoa quer utilizar, a legislação permite. A legislação permite a utilização de poços para atividades específicas, mas não para consumo humano. Porque consumo humano, como tu bem disseste, tem que passar por um tratamento bastante rígido para se dar, porque eu estou trabalhando com saúde pública, trabalhando com a saúde das pessoas, então eu tenho que cumprir várias etapas. Se nós falarmos, por exemplo, na nossa água, só para falar como é que é o nosso tratamento, a gente capta no Rio Taquari, por exemplo aqui, tá? Levamos até uma estação de tratamento de água. Nessa estação a gente passa por várias etapas, desde adição de insumos para fazer essa água coagular, os flocos descerem, passa por um floculador onde os flocos de água terminam descendo, depois eles vão decantando, você aglutinam, decantam e passa por um filtro. Na verdade, o processo demora em torno de 4 horas, um processo de tratamento de água bruta para transformar em tratado. Ao final, a gente faz uma cloração e uma fluoretação. A nossa água tem fluoro e tem cloro, tá? Com isso, ela tem uma desinfecção para o cloro. E o flúor, o que é o flúor? Se nós olharmos do nosso tempo, acho que nós 4 somos, fora a Jéssica, que é bem mais nós tínhamos, no meu tempo, bastante tínhamos cáries, por exemplo. Hoje, os nossos filhos, não existe mais. Por que isso? Pela flúor que vai na água. Então, quando eu transformo, dou água tratada para as pessoas tomarem, por exemplo, a gente tome água da Corsã, tá? Ou tome água tratada, a gente garante
que não vai ocorrer, por exemplo, a dentição das pessoas, não vai ter problema de cárie. Hoje, criança nenhuma tem cárie. É muito difícil as crianças terem cárie por causa disso. Tá? Isso é só um exemplo. A água de subsolo que sai subterrânea, de poços não autorizados, e, digamos, poços não outorgados, melhor dizendo, não tem essa garantia. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a conscientização das pessoas, né, os desafios. A Malta também vai contar um pouquinho mais sobre como é que está sendo essa experiência em sala de aula. Você está acompanhando o programa Educa-me, que tem o patrocínio de Global Eco, consultoria ambiental. Boqueirão Desmontes, há mais de 15 anos, abre caminhos para o desenvolvimento do nosso Rio Grande. Ecovale Acabamentos, combina a beleza da madeira natural com a sustentabilidade do Super WPC, soluções inovadoras para transformar seus espaços com sustentabilidade e elegância. Acesse ecovale.ind.br. Lorenzon Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. E Atlas Brasil Calçados. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A dengue se propaga com descuido, mas é combatida com prevenção. O mosquito Aedes aegypti precisa de muito pouco para se reproduzir. Por isso, o cuidado precisa acontecer todos os dias. Elimine focos de água parada, mantenha caixas d'água bem vedadas, limpe calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado, além de descartar corretamente o lixo. Faça sua parte. A prevenção depende de todos nós. Lajeado contra a dengue. Prefeitura de Lajeado. Cidade que dá certo. Eu sou o Doutor Veneno. Adoro quando você joga remédio vencido no vaso ou na pia. Cada comprimido é uma dose a mais de veneno na água, nos rios, nos peixes. Eu espalho contaminação por todo lado. Chega, Doutor Veneno. Remédio vencido não se joga no vaso nem na pia. A gente leva a uma farmácia ou ponto de coleta. Vamos cuidar da água e do meio ambiente. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Heineken é sinônimo de sustentabilidade. Na indústria de alimentos, higienização e respeito ao meio ambiente andam juntos. Nossas soluções inovadoras reduzem o consumo de água, otimizam processos e garantem segurança total na produção. Com a Heineken, sua empresa ganha em eficiência, economia e qualidade com responsabilidade ambiental. Saiba mais em heineken.com.br. Lorenzon Plásticos, referência na gestão e processamento de resíduos sólidos desde a coleta até a reciclagem. Nossa missão é transformar desafios em oportunidades, contribuindo para um futuro mais verde e sustentável. Siga Lorenzon Plásticos nas redes sociais. A sustentabilidade é o futuro do planeta. Ecovale Acabamentos, design inovador, tecnologia e qualidade que transforma espaços, decks, ripados, rodapés e muito mais, em madeira sintética, com aparência natural, 100% à prova d'água, não inflamável, com 15 anos de garantia. Ecovale Acabamentos, faz toda a diferença. Saiba mais em ecovale.ind.br. Boqueirão Desmonte, especialista em perfuração e desmonte de rochas. Há mais de 15 anos abre caminhos para o desenvolvimento do estado e oferece alta tecnologia em detonações com o uso de explosivos civis. Boqueirão Desmonte, qualidade, rapidez e segurança. Há 12 anos, o Grupo FASA é referência no setor de reciclagem animal. O grupo, que tem sede em Cruzeiro do Sul, é um dos maiores do continente e, de forma limpa e segura, garante a sustentabilidade da cadeia de produção de carnes e derivados. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Folheto Fertilizantes Orgânicos. Há 25 anos, processando materiais orgânicos de forma responsável e segura. Os produtos da Folheto contribuem no aumento de vida do solo, proporcionam altas produtividades para soluções mais eficientes na sua lavoura. Folheto nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Acesse folheto.com.br. Estamos de volta com o programa Educa-me, o programa de educação ambiental do Grupo A Hora. Hoje estamos falando sobre água, recurso essencial e uso consciente. O programa Educa-me, que tem o patrocínio de Banrisul, Prefeitura de Lajeado. Agora o posto de saúde do centro está com horário ampliado, das 4h30 da tarde às 8h30 da noite. Prefeitura de Lajeado, a sua saúde é importante para nós.
Corsã, nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Nesse verão, todos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Heineken Tecnologia e Higienização. Desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. E Grupo Fasa, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. Para quem já acompanha o Grupo Educa-me desde o ano passado, a gente tem sempre uma missão de toda quarta-feira, né, Lu, visitar uma escola para falar um pouquinho mais sobre educação ambiental e levar algumas das oficinas. Inclusive, esse ano a gente tem uma novidade, para quem está acompanhando na nossa live também vai poder ver aqui na TV. A gente está com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que, claro, né, o programa Educa-me tem uma missão muito forte, uma missão não só a nível Vale do Taquari, mas de todo o estado, que é levar essa conscientização. Malta, como é que está sendo o desafio de levar para essa nova geração essa consciência? Jéssica, eu já trabalho com alunos já faz algum tempo, né? Como funcionária da Corsã, já trabalhava, então eu estou voltando agora, depois de aposentada, trabalhando novamente com os alunos, e é muito bom. O que me chama a atenção, às vezes, conforme a faixa etária, principalmente de adolescentes, que eles não sabem de onde é retirada a água, né? Não conhecem o processo de tratamento da água, né? E daí, então, é importante levar essas informações para eles. O que são mananciais? O que é uma mata ciliar? Qual é o ciclo da água? Né? Então, e fazer com que eles vejam aqueles pequenos gestos que eles fazem em casa e vão influenciar também. Né? Então, eu falo desde o banho, lavar a louça, entre outros, e o que eu acho interessante também, os mais pequenos, eles interagem muito. Sim. Né? Eles questionam, eles perguntam, daí eles falam, mas lá na minha casa a gente faz assim, ou a gente faz assado. Então, esse voltar para a sala de aula, conversar com os alunos, ver que eles fazem parte, né, desse processo todo de cuidados dos nossos mananciais, cuidar com a nossa água tratada, porque desde a captação, o tratamento, a sua distribuição, é um longo processo, né, e que, como ele acontece? É garantida essa água que eu estou bebendo, que eu tomo banho, enfim. Então, essas curiosidades que muitas vezes eles não sabem, não conhecem, então nós estou levando novamente para as escolas. E é muito bom essa receptividade dos alunos. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa semana uma turma bem grande, né, Malta? Super grande. Mais de 70 alunos, pequenininhos. Na Pereira Coruja, em Taquari, né? Isso, na Escola Pereira Coruja, em Taquari. E é muito interessante, assim, porque eles interagem muito. Os pequenos interagem muito e eles vão perguntando e eles vão contando, mas na minha casa é assim, é assado, né? E isso fica uma marca para eles, né? Porque é uma pessoa que esteve lá, né, dentro de um programa falando sobre água, né? Então é bem bacana, assim. E eu gosto de interagir, porque é ruim se tu fica lá na frente e tu não tem participação, tu não sabe se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo, então eu procuro chamar eles, né? Eu ponho o slide lá, leio, o que vocês entenderam? O que vocês não entenderam, né? Então, essa troca é muito importante, né? E procuro também, quando nós vamos no município, para saber se a água é retirada do rio, que rio, se é poço. Então, eu procuro conhecer um pouquinho o abastecimento no município para poder falar. Então, eu vou trabalhar em cima disso, né? Porque não adianta eu ir até um município que é só poço, eu falar sobre a ETA, né? Que eles não conhecem essa diferença. Então, antes de ir, eu procuro sempre saber como é o abastecimento de água no município que nós vamos ir, na escola onde nós vamos ir. Sabe uma questão, pegando esse gancho aqui da Malta, e ela já fazia isso quando era nossa colega da Corsã, tá? A Corsã constantemente, tá? Quase semanalmente, ela leva crianças, tá, escolas, para a sua estação de tratamento de água, para mostrar como chega aquela água bruta do rio, como ela chega, aquela água daquela cor, chegando, depois ela vai passando todos os processos de tratamento, explicamos, passando passo a passo, e ao final sai aquela água cristalina. As crianças adoram e nunca mais esquecem aquilo. Esta água chegou dessa forma e saiu da outra forma.
Então, isso é fundamental, porque ela chega... Sou a prova viva disso, porque uns bons 15 anos atrás, eu fiz essa visita. E eu lembro direitinho de ver esse processo e tu falando, parece que eu tô dentro da estação ali, vendo acontecer. Mas sabe que esse é dos programas que mais retorno nos dá. Tá? Porque a gente consegue, primeiro, ver as pessoas da Corsã se sentindo totalmente úteis, explicando para as crianças, vendo o brilho das crianças, olhando aquela água. Não, mas eu estou tomando essa água, aquela água veio do rio, consegue entender todo o processo. Então a gente incentiva muito e sempre faz. Semanalmente, nossa região vai e leva, tem que levar. É uma das... E a EGEA trouxe isso, essa cultura, tá? De metas para cada um de nós fazer X escola, levar X pessoas, sempre estar levando crianças para ver esse tratamento como ocorre. E não sei, André, agora, mas na minha época nós levávamos adultos também. Sim, também tem. Clube de mães e outros órgãos de serviços, nós levávamos lá para conhecer, né? Porque eles não tinham noção de como a água entrava e como a água saía e todo aquele processo. Então era um trabalho assim, ó, muito, muito interessante. E esse de receber os alunos, realmente, André, a atenção deles, né, de todo aquele processo, a explicação que tu dá, assim, eu sinto saudade, né, de receber os alunos da ETA. Uma sugestão para o programa, né, a Corsã é urbana, né, mas também visitar uma escola rural ou levar algum pessoal até da cidade numa fonte protegida para eles verem o que é uma fonte protegida, como é que daí, né, para que não é só urbano, né, abre a visão deles também de preservação e conservação, uma sugestão que eu dou para vocês, porque né, eles bebem daquela, às vezes, claro, tem as associações, mas tem muitos ainda, alguns lugares que eles optaram em ficar tomando água daquela fonte, né, então se faz o teste, né, de potabilidade, mas seria importante que daí uma dimensão ambiental maior, né, que eu digo, né. Marcelo, nos finais do nosso bloco aqui, a gente está falando muito das crianças, né, a importância de conscientizar, mas a Emater também trabalha muito com os adultos, né, que a gente diz que são um pouquinho mais cabeça dura, às vezes difícil lidar. Como é que é convencer esse pessoal, principalmente ali na questão da agricultura, a mudar sua rotina, né? É que o agricultor, né, eu sou filho de agricultor, é na prática, né? A gente tem que, às vezes a gente faz uma palestra de sensibilização, tem educação ambiental, mas com o agricultor tem que ir lá junto com ele e fazer na prática. Aí se ele vê, né, os outros enxergam, né? Então a gente trabalha, mas assim, avançou muito essa questão, principalmente do armazenamento da água, que né, dá a importância, né? E uma coisa que a gente também trabalha, é importante até para meio ambiente, que é assim, o balanço hídrico, né? A nossa propriedade não tem balanço hídrico. Às vezes o pessoal, por exemplo, a parte subterrânea, né, libera o poço, aí se preocupa com o poço. Mas deveria ser assim, o poço eu consumo tanto, tá? Mas o que tu tá armazenando? Aí o equilíbrio, né, entendeu? Ficaria positivo. Então, quando tem um poço, o poço é tudo. Então a gente faz essa discussão, né, que tenha outra atividade, né? Mas é assim, nós da Emater, a nossa missão é igual pastor, padre, nós temos que... rezar a missa. Mas só uma questão importante, né, a questão que a gente também da água, já que você está falando, né, eu fui gerente técnico estadual da Emater, né, e voltei faz pouco tempo, e eu assisti a melhor palestra, foi do pessoal do INPE que veio. Ele veio antes das enchentes. Foi de setembro de 23 depois. E mudou o padrão da chuva, pessoal. A forma, já foi, antes chovia assim, tu tinha a média, era um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Hoje, como tu tem muito calor, né, tem a evapotranspiração da chuva, tem muita umidade. Então, vocês podem ver, ou chove, tá chovendo assim, ou chove muito, num pouco tempo, esse é o novo padrão. Ou não chove. O que é um problema. É um problema. Então, assim, ó, isso o INPE falou, mudou, não é mais. Você lembra? Nós somos da idade. Tu tinha as estações mais bem definidas, né? Porque, na verdade, quando chove muito, em pouquíssimo tempo, tu não consegue armazenar porque não tem armazenamento e tu não consegue filtração. Mas mudou o padrão, então, da chuva no Rio Grande do Sul. O ideal foge da média. Às vezes a média pode dar tudo. Tu tinha uma chuva contínua, tu tinha uma chuva pouco e contínua. Então tu conseguia infiltrar
muito mais. Hoje, Agora é uma pancada. grande chuva, ela dá uma pancada, Foi o que ela aconteceu. lava e vai embora. É. Esse é o maior problema. Estou dizendo, né, o cuidado, então, com a água, com a preservação, mas também esse entendimento que, né, nós temos que... A água é um bem, mas nós temos que ter o cuidado também da prevenção dela. Nos adaptar. Por isso é importante o armazenamento que tu trazia. Isso, né, então... Lu, já dá um segundo programa sobre isso aqui. E quando tu trabalha adultos, quando eu fazia palestras sobre água com adulto, a preocupação maior deles era o não faltar na torneira e o valor que estava sendo pago. Sim. Né? Então, todo o outro processo, ele observava e tudo mais, mas a preocupação maior é em relação a valores, né? E o não faltar água na sua torneira. Eu só vou colocar a parte passou, mas assim, ó, tem municípios que, assim, mais do Taquari, por exemplo, nós temos Arroio do Meio, Roca Salles, tem um Progresso, né? Tem o Forquitinha que tem muito trabalho com fonte também, né? Tem os fundos municipais do meio ambiente que o pessoal já está passando um recurso, né? E aquela parte ali, Progresso, Corsã dessa é bem melhor, não sei se você tem Corsã lá. Não. Mas é uma parte que falta muita água. E aconteceu para nós assim, o pessoal instalou um aviário, né? E aí foi furar o poço. Sim. Não tinha, furou outro, não tinha. E aí que vem a preocupação, né? Então, tem algumas regiões que, né? Tem regiões do estado que não tem água subterrânea. Explicar melhor que água subterrânea. Eu fico mais na água superficial. Diversas regiões do estado que têm problemas de manancial Tem, né? subterrâneo, tá? E outras que têm dificuldade de manancial superficial. A Corsã, quando ela entra numa cidade, quando numa região, ela faz todo o estudo da região para ver qual é o mais apropriado, se é o subterrâneo ou superficial. E ela trabalha com aquele manancial. Sempre busca agora cada vez mais tecnologias para ter a preservação sempre da água, quer subterrânea como superficial, e melhorias contínuas no abastecimento e na preservação dos recursos hídricos. A gente sabe que isso é o nosso maior bem. Se terminar a água algum dia, terminou a vida. Então a gente tem que preservar sempre, conscientemente, fazer o uso racional da água, tá? Sempre. E por isso a gente sempre trabalha muito na questão de tratar esgoto. Nós temos que tratar esgoto para quê? Para devolver ao meio ambiente isso. Quando eu trabalho com esgoto, eu preservo o meio ambiente e disponibilizo mais água. Porque às vezes eu posso ter água em quantidade, mas não consigo. Até posso tratar, mas Qualidade é outra, né? Daí não é só água de beber, é lazer, recreação, turismo, né? Então é importante o tratamento dos esgotos mesmo. Malta, quero agradecer a tua participação, deixar um convite para as escolas fazerem parte da tua oficina. A escola que estiver interessada, né, levamos junto com a caravana a nossa oficina e é um complemento do que muitas vezes os professores já trabalham junto aos seus alunos. Então, essa informação eu procuro sempre trabalhar conforme a faixa etária, né, tentando usar a linguagem dos alunos para ficar uma oficina bem dinâmica, né? Então, estou à disposição quando as escolas quiserem, é só entrar em contato. Estou aqui com o Jornal A Hora. Muito bem, André, obrigada pela tua participação. Quem tiver dúvidas sobre a água, como é que faz para procurar a Corsã? Obrigado, Jéssica, obrigado, Luciane. Agradeço muito a participação a vocês, ao Jornal A Hora. A Corsã está sempre disponível 24 horas por dia, 6 dias por semana. Nós temos nossos canais digitais, temos as nossas lojas físicas, podem contatar qualquer momento, podemos falar de qualquer questão da água e esgotamento sanitário. É um grande prazer participar do Educa-me aqui, um projeto belíssimo, que somos parceiros e queremos cada vez mais trabalhar com vocês. Muito obrigado. Coisa boa. Marcelo, a Emater, como é que o pessoal procura vocês? Sim, né? Agradecer vocês, dar parabéns, né? Todos da mesa também. Procurar o escritório municipal da Emater em cada município, né? Se formar. Então tem muitos financiamentos, né? Mas todos os colegas nossos estão capacitados na questão da preservação da água, armazenamento, né? Procurar o escritório municipal da Emater, que nós temos também em Lajeado, aqui perto da Arla, né? Nós temos, na verdade, dois. Um da classificação, a Emater trabalha a classificação de grãos, né? Toda exportação passa pela Emater de grãos, e tem uma parte da extensão rural. E nós temos uma terceira parte, que é a parte do cooperativismo. Então, nós temos 3 ramos, né? E aqui tem 2, né? Que é a classificação. E também o pessoal urbano também pode procurar a Emater, né? Nessa questão da água e outros também. Nós não atendemos só agricultores, né? Comunidade no geral. No geral, é. Lu, mais uma vez, obrigada por dividir a bancada. Isso aí, é um assunto que eu gosto muito, né, do ambiente. E agora eu vou ter que confessar, né, que
Uma das primeiras pautas que eu tive foi visitar a estação de tratamento de água de Esteio, Olha na só. Corsã. Eu era bem jovenzinha, jornalista, e também nunca mais esqueci. Lá se vão nem sei quantos anos. Deixamos assim, né? Deixamos assim, mas sempre um assunto importante e pertinente. Com certeza. Agradecer também ao Anderson Barbosa, que esteve com nós aqui na equipe técnica. Agradecer a vocês de casa que nos acompanharam tanto pelo canal do YouTube, quanto também pela Rádio A Hora 102.9. E, claro, deixar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Banrisul, Prefeitura de Lajeado, Corsã, Heineken Tecnologia e Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, Boqueirão Desmontes, Ecovale Acabamentos, Lorenzon Plásticos e Atlas Brasil Calçados. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no mês que vem e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para acompanhar todo o trabalho desse pessoal que esteve aqui conosco, também as oficinas, a oficina da Lu, que a Lu também faz, a oficina da Malta e tantas outras atividades. Nos vemos no próximo mês e até mais.